Bora dar uma analisada aqui nos gráficos, família. Bitcoin teve uma alta aí no período da manhã bem interessante, né? Olha só que legal que a gente tá fazendo nesse exato momento. A gente tinha meio que uma LTB, isso aqui era um triângulo de lateralidade aqui no Bitcoin, onde a gente chegou a romper isso aqui para cima, ele chegou a devolver parte dessa alta, né? Porém, ele conseguiu fazer um fundo, pelo menos até o momento, bem interessante, mais alto que o anterior, indicando continuidade de tendência de alta, né? Quando a gente joga Fibonacci aqui nessa movimentação toda que ele acabou fazendo, perceba que a retração dessa pernada de alta aqui foi exatamente em 0,5 de Fibo, que é uma das principais regiões para um pullback de alta, né? E foi exatamente o que ele acabou fazendo. Se você pegar os pullbacks que normalmente ele dá numa alta, né? Só você ir pegando aí, ó, por exemplo, igual essa daqui, essa alta aqui. Se você joga Fibonacci exatamente da mesma forma, você consegue ver, né, que 0,382 de Fibo e 0,5 de Fibo são as melhores oportunidades. Aqui ele chegou a 0,382 de Fibo. Se você joga nessa pernada de alta aqui, você consegue ver que ele chegou a 0,5 de Fibo. Se você joga nessa outra pernada de alta aqui, você consegue ver que ele chegou em 0,5 de Fibo também. Então, se você for medindo, né, as pernadas de alta que a gente tem e depois um pullback, ó, vamos dar uma olhada nessa daqui também. Olha só, 0,5 de Fibonacci também. Quando tá muito forte a alta, ele vai até 0,382 e normalmente ele faz uma bandeira de alta. Agora, quando ele dá um pullback um pouco maior, 0,5 de Fibo normalmente são oportunidades. E ele acabou de fazer isso, né? Principalmente aí nos últimos dias, ele chegou a 0,5 de Fibo. Outra coisa que estava muito legal, a gente chegou a mencionar na semana passada, era esse estocástico lento aqui na sobrevenda. A gente chegou a mostrar que às vezes que ele chega com esse estocástico lento aqui na sobrevenda, são oportunidades de compra para longo prazo, também de trade, né? Ó, percebe essas 3 vezes, foi exatamente os 3 últimos fundos. Ó, aqui também, ó, estocástico lento na sobrevenda no gráfico diário, exatamente esse outro fundo aqui. Então, estocástico lento diário na sobrevenda, o RSI sem divergência bearish, ou seja, fazendo fundos mais altos que os anteriores. O Bitcoin estava saudável, a gente chegou a fazer análise dele nas lives da semana passada, falando que se ele não perdesse, né, principalmente essa região aqui, que era também a região dos 58 mil dólares, ele estava completamente saudável. Beleza, Lucas, ele se manteve, fez um pivô de alta, muito interessante também o pivô de alta na média de 200. Olha só essa média de 200 aqui, que estava nos 59 mil dólares, e ele aguentando o baque nessa média foi muito importante para nos mostrar, né, esse pivô de alta, confirmação em cima da média, e olha só esse N sendo formado. Beleza, Lucas? Agora, quais são as principais resistências no curto prazo do Bitcoin? Cara, aqui é uma região bem interessante, principalmente de curto prazo, porque o pivô de alta realmente só é formado quando ele acaba rompendo o topo anterior. Então aqui vai ser uma resistência. Depois disso, a gente tem uma zona um pouco mais acima aqui e para finalizar é literalmente o topo histórico, né? Cara, sendo bem sincero, a gente tá com força, o gráfico tá bonito. Eu acredito que a gente possa sim, no curto prazo, vir buscar esses 74 mil dólares. Agora que a gente já deu essa corrigida, tá ainda mais interessante, tá? Existia antes a possibilidade dele vir direto para cá, mas ele acabou fazendo essa correção, pegando força, né? Dando uma resetada aqui na questão do nosso estocástico lento. Então agora a gente tem espaço tranquilo para ir embora. Vamos dar uma olhadinha no semanal, visto que a gente fechou a semana aí na data de ontem. Olha só que legal que foi esse fechamento semanal da barra da semana anterior. Ele fez nada mais, nada menos do que o rompimento, reteste, e essa semana vai ser a mais importante para ver, será que ele vai confirmar alta? Olhando esse gráfico semanal, cara, a gente pode muito provavelmente nas próximas semanas sair rompendo toda essa região aqui, que é a resistência da região semanal, né? Olha só que interessante. Além disso, a gente tinha aquele ombro, cabeça, ombro invertido, OKI invertido no gráfico semanal, e ele realmente faz algo muito interessante aqui no gráfico semanal, indicando o rompimento da região da cabeça para a gente ir embora. Além disso também, a gente ficou bastante tempo, agora olhando o estocástico lento, no semanal, bastante tempo na região de sobrevenda, que são as melhores oportunidades de compra para longo prazo. Perceba isso aqui, ó. A gente chegou a olhar isso aqui no diário, né? Oportunidade de trade e também de compra. Agora olha no semanal. Só compra braba quando ele chega com o estocástico nessa região
de sobrevenda depois de uma tendência de alta, né? Todas as últimas vezes que a gente tocou essa região aqui foram ótimas oportunidades de compra, família. E ele ficou semanas aqui nessa região dando oportunidade. E agora ele tá indicando uma nova pernada de alta. Tá começando a apontar isso aqui para cima, que pode ser a pernada de varar isso aqui, sair dessa lateralidade infinita que a gente já tá há bastante tempo, né? Vamos ficar de olho, mas que tá interessante tá. E olhando também o semanal aqui, a gente pode olhar exatamente o seguinte, ó, pegou Fibonacci, você joga nessa pernada violenta que ele acaba dando e a gente consegue ver que nessa baita pernada semanal que ele acabou dando, ele ficou muito tempo lateralizando aqui. Olha onde foi o suporte, 0,382 de Fibo, indicando que isso aqui pode ser uma bandeira de alta, família. Por quê? 0,382 de Fibo, se ele não perde, que é exatamente o que ele está se mantendo acima, é o suporte de uma bandeira de alta. Então a gente dá o mastro da bandeira, lateraliza para dar uma arrefecida aí na pressão compradora. Olha só a lateralização para depois estourar essa bagaça para cima em algum momento. Não tô falando que a gente vai romper isso aqui hoje ou amanhã, pode demorar semanas, mas quando a gente olha aqui a análise gráfica, probabilidade maior é de continuar essa tendência de alta, tanto no curto prazo quanto no médio prazo, beleza? O longo prazo é alta infinita, vocês já sabem. Ok, olhamos aqui o Bitcoin, vamos dar uma olhadinha no fechamento mensal do nosso queridíssimo Bitica também, visto que hoje aí é dia 7, né? A gente teve o fechamento há alguns dias atrás e olha só também que fechamento mensal interessante que a gente fez em setembro para dar uma continuidade aí e mostrar também a mesma Fibonacci que a gente jogou lá no gráfico semanal, a gente pega no mensal e mostra, né? Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses consecutivos de alta, uma arrefecida até 0,382, lateralização de 6, 7 meses, muita lateralização, pegando impulso para depois estourar a boca do balão. É exatamente aí o que eu vejo para os próximos períodos. Beleza, rapaziada? Longo prazo é seguir comprando, mas agora para curto prazo, swing trade, olha só que coisa bonita que a gente tem aqui na Ondo, tá? Cara, a Ondo tá um gráfico muito bonito. A gente tinha essa LTB feita aqui na Ondo, onde ela rompe, chega até próximo de retestar. E olha só, primeira coisa, rompimento dessa LTB. Segundo, rompeu todas as médias, esses últimos dias foi o reteste e agora ela tá tentando se manter acima. Terceira coisa, a gente tem aqui estocástico lento lá na sobrevenda, igual a gente viu com o Bitcoin, a Ondo tá fazendo algo parecido. As últimas vezes foi o que, rapaziada? Foram ótimas oportunidades de compra, tanto para longo prazo também como para trade. Olha só, um dos mais altos que os anteriores no RSI, indicando uma tendência bullish, indicando força compradora aqui, tendência de alta no RSI, tendência de alta no curto prazo no gráfico. Tá muito interessante esse gráfico de Ondo aqui. Ele fez nada mais, nada menos do que um fundo mais alto que o anterior, mais alto que esse aqui também, mais alto que esse aqui também, indicando aqui uma leve reversão, né? Ondo muito bullish quando a gente para analisar o gráfico aqui, e o alvo dessa operação é aqui em cima. Sabe outra coisa que eu enxergo aqui em Ondo também? Não sei se vocês estão vendo isso daqui, mas cara, pra mim isso parece muito uma xícara dos deuses, tá? Ele tá fazendo a alça da xícara nesse exato momento. Quando a gente tem uma xícara dessa, a gente coloca isso daqui como alvo e a gente tá falando depois do rompimento da xícara, ela vem buscar patamares lá de 1,11 mais ou menos, que pode ser uma resistência importante. Olha só como é que teve toques relevantes aqui nesse local. Então o Ondo tá realmente fazendo um padrão de continuidade de alta. Eu fecharia o trade caso eu fosse abrir mais nessa região aqui. A gente usa Bybit, que tem as melhores taxas, tem link aí na descrição, né? E olha só que interessante, o alvo dessa operação aqui, ó, a gente para analisar na data de hoje, com o reteste dessas três médias, olha só, alvo de 40%, e o stop vai ficar onde? Abaixo das médias, stop de 7, 8%. Então é um risco-retorno muito aceitável. Tem que saber o que está fazendo. Longo prazo é uma coisa, seguir acumulando. Swing trade, que seria uma operação maior, é outra coisa. Diferente de longo prazo, uma grana diferente também, tá bem interessante. Outra que tá muito bacana aqui, Pendle. Olha esse gráfico de Pendle, meu Deus do céu, que coisa linda. Muito parecido com o de Ondo. Ela faz o rompimento das médias, reteste, confirmando alta nesse exato momento. A gente tem o estocástico lento lá na região de sobrevenda. A gente tem o RSI seguindo saudável, sem divergência bearish, ou seja, fundos mais altos que os anteriores. A gente tinha também, mas já foi rompido já há algumas semanas, uma LTBzinha onde ele rompe tranquilamente, retesta as médias para ir-se embora, rapaziada. Onde é o alvo dessa bagaça aqui que tá muito bonita?
Cara, o alvo é a próxima resistência, que tá exatamente nessa outra região aqui. Se a gente para analisar, quando a gente abre uma operação dessa, coloca o alvo lá nos 53% e o stop abaixo das médias, 7, 8% de stop. Mais uma operação que também o risco-retorno tá muito bacana. Separei mais 3 altcoins aqui pra gente dar uma olhada, mas antes, rapaziada, quero lembrar vocês que tá rolando o Desafio DeFi. Hoje foi o primeiro dia, vai ser um mini curso gratuito que a gente tá dando aqui no YouTube sobre DeFi. Essas aulas vão sair do ar. Hoje foi o primeiro dia, amanhã vai ser o segundo dia e na quarta-feira vai ser o terceiro dia. Fica o convite aí, assista antes que saia do ar. Desafio DeFi, vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois desse vídeo. Beleza? Vamos voltar aqui e deixa o like, né, porra? Esqueci de pedir o like, deixa o like aí que ajuda demais. Próxima coisa, a IOZ. Olha que gráfico bonito, interessante de IOZ também. Quando a gente para analisar, a IOZ faz um rompimento das médias. Os três estão muito parecidos, né? Rompimento e reteste e confirmação de alta. Olha só o estocástico lento lá embaixo, rapaziada. Coisa linda, coisa maravilhosa. Olha o rompimento daquela LTB. Essa aqui tá sensacional. Isso aqui, na verdade, era como se fosse uma cunha, né? Olha só esse padrão de cunha descendente, padrão esse que faz o rompimento para cima. E o que que ela fez, rapaziada? Ela veio dentro dessa cunha, se espremendo, se espremendo, se espremendo, rompeu, reteste e confirmação, junto com rompimento da cunha, junto com médias juntas, junto com o RSI estocástico lá na sobrevenda. Esse RSI, que não é o estocástico normal mesmo, ele tá seguindo, fazendo altas aqui, tendência de alta. Cara, gráfico muito interessante para a IOZ também. Quando a gente para analisar, onde fica o alvo dessa operação se fosse um swing trade? Mais ou menos aqui nessa região, né? Perceba que essa é uma região bem congestionada, então eu tentaria fechar essa operação antes dela chegar nessa região aqui, que é uma região interessante. Quanto que ficaria essa porcentagem? Vamos ver se o risco-retorno vale a pena? O alvo de 40%, sempre é alvo assim, né? 30%, 40%, porque são o tipo de operações que eu gosto de fazer. Swing trade, que leva uns dias, semanas. Olha o stop, 7%, stop estratégico, colocando abaixo das médias e abaixo desse fundo anterior. Alvo lá em cima, coisa linda de meu Deus também, IOZ. Outra que tá fenomenal, a queridíssima Flock. Olha só o que a Flock tá fazendo, família. Flock vem também tentando fazer como se fosse uma xícara dos deuses aqui. Olha a alça da xícara sendo formada. Primeira coisa que eu enxergo já de cara é essa xícara dos deuses. Segunda coisa que a gente já consegue enxergar de cara, estocástico lento lá embaixo, na sobrevenda, coisa linda, tendência de alta com fundos mais altos que os anteriores. Chegou lá no 0,17 mais ou menos, deu essa retração, tá acima das duas médias. A gente tinha também uma LTB muito parecida com as demais que a gente analisou aqui, onde ela faz esse rompimento dessa LTB e também a confirmação de alta acima desse rompimento. Tá muito interessante o gráfico de Flock, o RSI de Flock também vem fazendo fundos mais altos que os anteriores. Gráfico muito interessante. Aonde a gente iria colocar o próximo alvo? Cara, aonde ela tocou aqui, né? Pode ver que na primeira vez ela toca e já devolve quase tudo. Então isso daqui por si só é uma resistência. Vamos ver como é que ficaria o risco-retorno? Alvo lá na casa dos 30%, stop menorzinho aqui, ó, 6, 7% vai estar abaixo das médias, bem protegido. Estocástico lento tá lá na sobrevenda, então tá bem tranquilo aqui. A única coisa que poderia fazer a gente ser estopado nessas operações, se eu fosse abrir essas operações, seria literalmente o Bitcoin devolver parte dessa alta que ele tá tentando fazer. Mas sendo bem sincero com vocês, eu enxergo aqui no Bitcoin uma continuidade de alta. Posso estar errado, se eu tiver errado vai ser só estopado e tá tudo bem. A gente trabalha com probabilidade aqui, né, risco, retorno. Pô, quanto que tá o alvo? O alvo tá lá nos 40%, o stop 6, 7%, tá muito bom. Não quer dizer que você não vai ser estopado, isso é uma realidade. A gente não vai ganhar em todos os trades, tem que saber disso, principalmente para quem faz trade ou swing trade. Beleza, família? Fica o convite mais uma vez para você assistir aí o Desafio DeFi, o primeiro dia foi hoje, link aí na descrição. Deixa o like aí também, valeu e do nada esse vídeo acaba.